Agora, um pontinho de atenção. Repara, galerinha, só voltando aqui, que as nossas derivadas foram iguais. Ambas foram igual a 1. Quase sempre, as derivadas parciais mistas elas vão ser iguais, ok? Então, isso é uma dica. Elas só não vão ser iguais se elas não forem contínuas em algum ponto. E as derivadas parciais mistas, elas não vão ser iguais apenas nesse ponto. Então, quase sempre elas vão ser iguais. Elas não vão ser iguais se elas forem descontínuas em algum ponto. Então, elas não vão ser derivadas iguais naquele ponto. Ok? E como a gente pode utilizar isso num exercício que eu trouxe aqui para vocês. Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre derivada parcial de ordem superior? Então, galerinha, a gente preparou esse papo para vocês para ser mega dinâmico e nessa dinâmica a gente vai estar aprendendo como a gente resolve uma derivada de ordem superior e entender também o que é isso. Além disso, vamos falar um pouco sobre derivada parcial mista. Belezinha, galera? Mas antes de começar, assim como esse vídeo, a gente aqui do canal tem preparado vídeo de diversas matérias para vocês. Tanto não só de cálculo não, de física, química. Então, galerinha, para você ficar atento de todas as novidades, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você fica sabendo aí das novidades. Belezinha? Uma outra coisa que a gente está preparando para vocês, na verdade está preparado, é se você olhar aqui a descrição desse vídeo, nós temos vários resuminhos aí para vocês. É só clicar no link que você consegue ter acesso aos resuminhos. Então, pessoal, no final dessa aula, vale a pena você dar uma conferida nos resuminhos para reforçar aí o papo que a gente bateu agora. Belezinha? Mas, chega de papo, na verdade, começando o papo, vamos falar então um pouco de derivada parcial de ordem superior. E eu começo trazendo uma função aqui pra gente, né? Aqui nós temos uma função de duas variáveis, né? Porque ela é tanto dependente de x como dependente de y, ok? Nossa função aqui é y vezes x mais x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu quero saber a derivada dessa função. Lembrando que como eu tenho uma função de duas variáveis, eu vou ter então derivadas parciais. Eu posso ter uma derivada parcial em relação a x e uma derivada parcial em relação a y. Como eu calculo aí essas derivadas? Para quem não lembra, quando eu estou derivando parcialmente em relação a x, tudo que for y eu vou considerar então uma constante. Então aqui, galerinha, y vezes x, y é constante, então aqui ele vai se manter. Derivada de x vai ser igual a 1, belezinha? Mais derivada aqui de x ao quadrado vai ser 2x, ok? Mais a derivada aqui de y ao quadrado. Como eu estou derivando em relação a x, eu considero isso aqui uma constante. Então, isso aqui vai ser igual a 0, belezinha? Vamos derivar agora em relação a y. Então, tudo que for x, eu vou considerar uma constante. Então, vamos lá. Aqui a primeira parte é y vezes x. Então, esse x é uma constante. Então, deixa ela aqui. Ok? Que multiplica a derivada de y, que vai ser 1. Mais. Lembrando que tudo que é x, ele é constante. Então, derivada de x ao quadrado vai ser 0, porque a derivada de constante é 0. Que a gente está derivando aqui em relação a y, né? Mais derivada de y ao quadrado, que vai ser igual a 2y. Ok? Ok. Fiz aí minhas duas derivadas parciais. Agora vem a pergunta. Eu posso derivar de novo? Posso. Eu posso derivar tanto aqui como aqui. Quando eu faço isso, galera, eu estou fazendo, então, a minha derivada de ordem superior. É uma derivada parcial de ordem superior, porque eu vou estar derivando parcialmente de novo em relação a y, e eu vou estar derivando parcialmente de novo em relação a x. E como eu calculo? Exatamente da mesma forma. Eu vou derivar, então, essa derivada aqui. Lembrando que quando eu estou derivando em relação a x, tudo que for y, vou considerar constante. E a mesma coisa para esse lado aqui. Eu vou derivar essa derivada parcial em relação a y, de novo em relação a y. E tudo que for x, eu vou considerar constante.
Então, vamos calcular essa derivada aí. Estou derivando em relação a x, então o que foi y é constante. E que eu tenho y vezes 1, que é y, então isso aqui vai ser igual a 0, ok? Mais a derivada de 2x em relação a x, que vai ser igual a 2, ok? Já calculei minha derivada de ordem superior em relação a x. Agora eu vou fazer minha derivada de ordem superior em relação a y. Tudo que for x, eu vou considerar constante. Derivada de constante vai ser igual a 0. Belezinha? Esse 0 aqui eu não vou repetir. Derivada aqui de 2y, né? Vai ser igual a 2. Belezinha? Então, galerinha, fiz aí a minha segunda derivada de ordem superior. Belezinha? Só reforçando, galera, a gente vai ter uma outra anotação para isso, além dessa, né? Essa aqui é mais fácil de eu ver que eu estou derivando a derivada de x. Mas eu também posso utilizar essa anotação aqui, ok? Vamos entender. Aqui eu estou dizendo que eu estou fazendo a derivada de ordem superior 2, ou seja, derivei 2 vezes em relação a x, ok? Então aqui é um x ao quadrado e aqui é um 2. Eu também posso colocar como um f de xx, para dizer que eu derivei parcialmente em relação a x 2 vezes. Mesma coisa em relação a y. Eu botei aqui ao quadrado, porque eu fiz 2 vezes essa derivada, ok? Ou eu posso botar aqui um f de y, para dizer que eu derivei em relação a y 2 vezes, ok? Mas vamos lá. Eu fiz aqui uma derivada 2 vezes em relação a x. Mas eu posso derivar uma vez em relação a x e uma vez em relação a y? Posso sim, que é o caso que eu vou colocar aqui para vocês agora. Eu coloquei a mesma função, ok? Eu vou fazer a minha derivada de x e minha derivada em relação a y, ok? Então vamos lá. A minha derivada aqui em relação a x vai ficar, só repetindo, y mais 2x. E a minha derivada em relação a y vai ficar igual a x mais 2y. Belezinha? Ok. Aí agora, galerinha, eu quero fazer a minha derivada em relação a x em relação a y, ok? E a minha derivada parcial de y em relação a x. Quando eu fizer isso, isso não vai ser somente uma derivada de ordem superior. Eu vou chamar de uma derivada parcial mista, porque eu vou estar derivando tanto em relação a x no primeiro momento, como em relação a y no segundo momento, e vice-versa. Então, sempre que eu trocar as variáveis que eu estou derivando, eu vou ter uma derivada parcial mista, ok? Então, vamos lá. Derivei em relação a x, que é isso aqui. Agora, eu vou derivar essa parte aqui em relação a y. Derivada de y vai ser igual a 1 mais, que y aqui vai ser essa parte aqui, né? Vai ser minha única variável, mais a derivada de 2x. Como estou derivando em relação a y, isso aqui vai ser constante, então vai ser 0. Belezinha? Agora vamos derivar essa parte aqui em relação a x, ok? Então x vai ser minha única variável. Então, derivada em relação a x vai ser igual a 1. Belezinha? Aqui o y vou considerar constante, porque eu estou derivando em relação a x, vai ser 0. Pronto. Fiz aí as minhas duas derivadas mistas. Belezinha? Eu posso ter, galerinha, uma notação para isso também. Por exemplo, quando eu tiver a notação desse carinha aqui, ela vai ser o seguinte. Derivada de f ao quadrado, para dizer que eu derivei 2 vezes, ok? Sobre... Aqui eu vou colocar a ordem que eu derivei. Ao contrário, então, eu derivei depois em relação a y, belezinha? Mas eu derivei antes em relação a x, ok? Então, eu escrever isso é a mesma coisa que eu escrever isso aqui. Ou, uma outra anotação que eu posso dar vai ser o f. Aí agora eu vou botar na ordem. Eu derivei primeiro em relação a x e depois em relação a y, ok? As duas formas de escrever são equivalentes, mas repara que a gente inverte a ordem, né? Aqui primeiro eu coloco quem eu derivei primeiro e quem eu derivei segundo, e aqui não, aqui é o inverso, belezinha?
Só para treinar, como ficaria então esse aqui? Eu teria meu dRom, né, de f ao quadrado. Eu derivei duas vezes, tá bom? Derivei segundo, desculpa, em relação a x. E derivei primeiro em relação a y, ok? Ou eu posso colocar que vai ser meu fzinho de derivei primeiro em relação a y, derivei depois em relação a x, ok? Essa notação a gente também pode utilizar para a derivada parcial mista, ok? Agora um pontinho de atenção. Repara, galerinha, só voltando aqui, que as nossas derivadas foram iguais. Ambas foram igual a 1. Isso que vem um ponto de atenção. Quase sempre as derivadas parciais mistas elas vão ser iguais, ok? Então isso é uma dica. Elas só não vão ser iguais se elas não forem contínuas em algum ponto, ok? E as derivadas parciais mistas elas não vão ser iguais apenas nesse ponto, ok? Então quase sempre elas vão ser iguais. Elas não vão ser iguais se elas forem descontínuas em algum ponto. Então, elas não vão ser derivadas iguais naquele ponto. Ok? E como a gente pode utilizar isso num exercício que eu trouxe aqui para vocês. Antes de resolver o exercício, galerinha, eu gostaria que vocês fossem lendo, já pensando em como a gente pode resolver. Mas eu queria pedir uma coisinha para vocês. Para a gente produzir mais vídeos para vocês, que a gente gosta muito de ajudar vocês, e espero, na verdade, que esse vídeo esteja ajudando muito, cara, dá uma forcinha e se inscreve no canal. E lembrando que a gente está fazendo vídeo de várias matérias, então vale a pena você ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você fica sabendo aí das novidades. E uma última dica é, a gente está trabalhando com derivada, né? Se você não está lembrando muito bem como deriva, está um pouco enferrujado nisso, já tem muito tempo que você não deriva, galera, eu dou essa dica que vai ajudar muito vocês. Vai aqui na descrição desse vídeo, tem um linkzinho e dá uma olhada no resuminho de derivada, que é você dar uma revisada aí de como deriva, para você não errar isso na prova, ok? Vamos então agora para o enunciado, que ele diz quais as derivadas parciais mistas da seguinte função, ok? Sabendo que as derivadas de segunda ordem são contínuas. Opa! Aí vem a primeira dica. Ele pede as derivadas parciais mistas, né? Então você fala assim, cara, eu tenho que fazer isso duas vezes, que eu tenho que fazer x em relação a y e y em relação a x depois. Ok, pode fazer? Pode fazer. Mas lembra que ele disse que elas são contínuas. Se elas forem contínuas, a derivada de segunda ordem significa, então, que as derivadas parciais mistas vão ser iguais. Então, eu posso fazer só uma derivada, ok? A gente sempre opta por fazer a derivada mais fácil, tá bom? Como nós temos aqui o y do lado de fora, para a gente não ter que aplicar a regra do produto, a gente vai, então, derivar em relação a x primeiro, ok? Então, aqui, derivando em relação a x, belezinha? Isso aqui, o y, ele vai ser uma constante, ok? Então, a gente deixa aqui já o y constante, botei aqui rosinha, vezes a derivada de ln de xy. Ok? Para fazer essa derivada, a gente tem que aplicar a regra da cadeia. O y continua aqui. Regra da cadeia é derivada de quem está dentro vezes derivada de quem está fora. Quem está dentro é x vezes y. Derivada de xy, considerando que o y é uma constante, porque eu estou derivando em relação a x, vai ser igual a y. Belezinha? Vezes derivada de quem está fora. Derivada de ln é 1 sobre a variável, que no caso é xy, então vou botar aqui meu xy. Belezinha? Lembrando, se você não está lembrando bem de regra da cadeia, dá uma olhada no nosso resuminho. A gente pode simplificar aqui com isso aqui. Então, a nossa derivada ficou igual a y sobre x. Ok? Vamos fazer agora a nossa derivada mista.
Se a gente derivou primeiro em relação a x, a nossa próxima derivada vai ser em relação a y. Derivando agora em relação a y, né? Já derivamos em relação a x, agora essa derivada a gente deriva em relação a y. Então, se a gente está derivando y, tudo que é x vai ser considerado constante. Então, a gente vai botar aqui 1 sobre x vezes a derivada em relação a y. Derivada em relação a vai ser igual a 1. Então, isso vai ser, então, 1 sobre x. Belezinha? Então, essa é a derivada mista de x primeiro e depois y. Como é uma função contínua, a minha derivada de y e depois x vai ser igual a 1 sobre x também. Belezinha? Se você não confia em mim, pode fazer aí a prova dos 9, tá bom? Mas eu só quis usar essa informação para adiantar o nosso probleminha. Belezinha? Então, se esse vídeo ajudou, responde aí. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sabendo das novidades e não esqueça de no final desse papo, dar uma olhada aí nos nossos resuminhos para fortalecer aí essa matéria para vocês, tá bom? O link está aqui embaixo. Um abraço!